No quadro Viver Bem, vamos falar sobre doenças vasculares. Entre as mais conhecidas estão as varizes, a trombose profunda e o aneurisma. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, cerca de 40% da população brasileira sofre com problemas vasculares. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas e os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. O nosso entrevistado é o cirurgião vascular, Dr. Abdul Pouman Júnior. Doutor, boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Doutor, o que são doenças vasculares para entendermos melhor, e quando elas ocorrem? Bem, as doenças vasculares é importante que a gente defina um ponto de divisão. Nós temos no nosso corpo artérias e veias. Quais são as diferenças? As artérias, elas levam o sangue limpo do pulmão, coração e distribuem pelo corpo. Então, elas são uma circulação que levam o sangue de aporte de sangue. Então, é muito fácil de entender. Se existir algum entupimento, uma trombose de uma artéria, vai faltar sangue no membro, na ponta do pé. Essa é a famosa trombose que corre o risco até de amputação. E já nós temos também as veias que fazem o retorno de sangue da extremidade do nosso corpo para o coração e para o pulmão, para ele ser novamente oxigenado. Quando existe algum trombo, alguma oclusão, uma trombose na circulação de retorno, existe o risco de embolia pulmonar. Então é importante para a gente definir direitinho quais são qual é o modelo, a parte da circulação onde ela é afetada, né? As varizes, como a senhora falou, que são 40% da população tem, elas são nas veias, é na circulação de retorno. Então, sempre que existir uma dificuldade de retorno de sangue, o sintoma mais clássico é um inchaço dos membros inferiores. E para nós, preocupante assim, é quando a gente tem um inchaço que ele seja unilateral. Isso é um sinal que qualquer pessoa em casa pode reconhecer. Então, paciente que tenha um familiar que tenha um membro só inchado, isso normalmente é sintoma de trombose venosa profunda, na veia profunda. Quando a trombose ela acontece na veia superficial, nós chamamos de tromboflebite. Doutor, a gente citou aqui falamos algumas das doenças vasculares, que afetam a população, mas de forma geral, quais são as mais comuns, as mais vistas no consultório? A doença venosa, as varizes são o que mais a gente trata, 90% hoje no nosso volume de consultório, As doenças arteriais, ela acometem em torno de 2 a 3% da população e tem muito fator de risco associado, como diabetes, o tabagismo. Já as varizes, elas são o nosso volume diário de doença que a gente trata. E existem fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças? Quando a gente fala de varizes, por exemplo, que foi citada pelo doutor, condição genética interfere, o ficar muito em pé, a gente ouve dizer às vezes, trabalha muito em pé, isso pode prejudicar? Tem fator de risco, doutor? Sim, o principal fator de risco é a hereditariedade. E por incrível que pareça, quando o lado paterno tem a doença, a transmissão genética para o filho é mais forte do que o lado materno, chega a ser até 3 vezes maior. E esse seria o principal fator de risco, mas ela é considerada uma doença multifatorial, O principal, hereditariedade, mas múltiplas gestações, Uso de anticoncepcional, trabalho em pé, trabalho carregando peso, como os trabalhadores braçais, desenvolve varizes muito precocemente na vida. Então é importante ficar atento a tudo isso também. Sim, e o grande problema é assim, que quando você tem um vaso dilatado no teu organismo, é muito simples de entender. Se você for na sua casa, por exemplo, pegar uma mangueira d'água e apertar na ponta da mangueira d'água, a água não sai com mais velocidade e vai mais longe, se você tiver uma mangueira grossa, a água ela não tem pressão para ir para frente. Então, o que acontece? O sangue chega no pé com uma determinada velocidade boa e a hora que ele cai na circulação de retorno, ele cai dentro de um vaso dilatado. E ele andando devagar, ele pode fazer coágulos.
E gerar esses problemas todos, né? Doutora, a gente falou também um pouquinho de sintomas, mas quais são os mais comuns e que devem ser um sinal de alerta para o pessoal que está em casa? O doutor falou em algumas situações, quando apenas um membro, por exemplo, inferior, tem esse inchaço, é preciso ficar atento. Quais mais sintomas a gente precisa ficar atento? As varizes, os principais sintomas das varizes são o inchaço das duas pernas, né? Como eu lhe falei, quando ele é unilateral, a gente sempre suspeita de trombose. O inchaço, a dor em peso, a dor em queimação e ficar atento também para cordões avermelhados nos trajetos das veias. Isso é um sinal de perigo, de tromboflebite. E quando a gente fala em varizes também, muitas delas são visíveis. As pessoas, né, quanto mais doentes elas ficam, mais elas aparecem nas pernas, né? Sim, a varizes, a designação está escrita, é uma veia permanentemente tortuosa e dilatada. E uma vez que ela dilatou, ela não retorna mais. Então, os tratamentos clínicos, nós preconizamos o uso de meia elástica justamente para aumentar a velocidade e comprimir o vaso, fazendo o sangue andar de uma maneira mais rápida, para fazer o melhor retorno. Mas, uma vez ela dilatada, o ideal é tratar. Tá certo. É possível prevenir doenças vasculares, doutor? O que a gente pode fazer para evitar problemas nos vasos sanguíneos, né? Seja a profunda, sejam varizes, a gente tem até as varicoses, que as mulheres se incomodam bastante também. Dá para prevenir, doutor? Como ela é uma doença genética, a única maneira que a gente tem de prevenção de desenvolvimento da doença seria o uso de meia elástica e fortalecimento muscular. Eu brinco que quanto mais músculo a gente tem na perna, menos problema circulatório. Mas tem um detalhe, atividade física de impacto, por exemplo, corrida, essas pessoas que fazem maratona, o ideal é sempre correr de meia elástica. O impacto acaba fazendo dilatação dos vasinhos. Se você tem o componente hereditário, ele acaba desenvolvendo. De forma geral, hábitos saudáveis contribuem muito para a saúde da pessoa, né? Sim. Uma boa hidratação, uma alimentação correta, né? Principalmente com a doença arterial, né? Uma alimentação com baixo índice glicêmico e também baixa quantidade de gordura previne bastante. E a atividade física. E a atividade física. Caminhar. Tá certo. Sobre doenças vasculares, o entrevistado de hoje foi o cirurgião vascular, o Dr. Abdul Pouman Júnior. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua presença, pelos esclarecimentos. Novamente iremos conversar ao longo do ano. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Obrigada.